O que é um processo de RH? Processo no geral, vamos partir desse pressuposto. Processo a gente tem que dividir em 3 pilares principais. O primeiro pilar é basicamente o input que eu quero coletar naquele processo. Então, quais são as entradas que eu preciso captar para que esse processo ele se inicie? São os gatilhos, basicamente. Depois eu tenho um conjunto de atividades que vão desdobrar para eu justamente seguir esse processo e depois tem as saídas. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Quando eu falo de avaliação de desempenho e eu quero mapear esse processo, quais são as entradas que eu espero? Eu quero basicamente entender qual que é a performance, né? E a partir disso eu vou definir quais são as saídas que eu quero obter. Então, qual que é o índice de rendimento daquele profissional, como que ele está performando, e a partir disso eu consigo definir quais são as atividades que eu vou fazer nesse meio do caminho, de entradas e saídas. Então eu vou rodar um formulário, eu vou conseguir rodar através de uma entrevista qualitativa, quantitativa, eu vou definir competências específicas para serem avaliadas de 1 a 5, como é que vai ser esse processo? Então o que a gente recomenda no fim das contas é que um processo efetivo de RH é aquele que eu consigo entender claramente quais são os gatilhos de entrada, a partir disso ele começa a ser flexível e bastante ágil, que é justamente a ideia de um processo de RH, e por fim eu tenho uma saída clara, e isso é o que a grande maioria dos RHs acabam pecando, em que eu tenho um processo muito bem definido, só que eu não sei muito bem para que eu utilizo aquilo. Então eu vou iniciar um recrutamento e seleção. Qual que é a saída esperada? Qual que é o profissional que eu preciso? Eu vou iniciar uma avaliação de desempenho. Qual que é o critério que eu vou definir se uma pessoa ela vai entrar num programa de recuperação ou se ela vai entrar num programa de promoção, por exemplo. Então o processo ele tem que estar bem claro. E aí uma recomendação é seguir pelo modelo Kanban, que é basicamente um quadro em que a gente arrasta todas as tarefas e eu consigo ter noção e clareza de qual etapa eu estou nesse processo.